Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tina. E quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um grande leão partiu rugido na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Diga comigo: rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente e nem quanto à maneira como agiu ao seu pai e nem à sua mãe. Então foi conversar com uma jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tina a fim de casar-se com ela, e afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos. Observou, curioso, na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Em seguida, recolheu o mel com uma mão e, enquanto retomava o caminho, o saboreava. E, aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel. Eles comeram também. Todavia, não lhes contou que tinha tirado do cadáver do leão. Somente até aí. Pode se assentar glorificando a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero trazer algo acerca da história desse homem chamado Sansão. Sansão é mais um juiz que o Senhor vai levantar em Israel. Nesta época, o Senhor ainda não tinha estabelecido a monarquia. O governo que regia Israel ainda era um governo teocrático, debaixo das mãos do próprio Senhor. E é por isso que Deus ele levantava homens, a qual a Bíblia lhe dá o nome de juízes. Homens que eram levantados para julgar a nação de Israel. Não somente, aleluias, para julgar, mas para trazer uma proteção, para trazer um cuidado, para trazer uma direção da parte de Deus sobre o povo de Israel. Toda vez que havia uma necessidade, Deus levantava um juiz com uma unção específica para a necessidade que havia em Israel. Assim Deus levantou tantos juízes, como Débora, como Gideão e como muitos outros, para um tempo específico a qual Israel estava vivendo. Agora, Israel está cativo 40 anos na mão dos filisteus. Durante 40 anos, o povo de Israel está subjugado diante da autoridade dos filisteus. A Bíblia diz, se você ler o capítulo 15, você vai entender que os filhos de Judá, eles estavam acomodados, porque eles mesmos vão dizer para Sansão: tu não sabias que nós servimos aos filisteus? Ou seja, você está, aleluias, querendo arrumar briga com os filisteus, sendo que nós aceitamos o jugo dos filisteus sobre Israel. Só que enquanto Israel estava aceitando o jugo, Deus não aceitou. E Deus vai levantar um homem para cutucar a onça com vara curta. Porque o povo de Israel, Raul, estava acomodado. Os filisteus mandavam, faziam o que queriam, e o povo estava aceitando. Deus falou: eu preciso levantar alguém
com espírito profético, que não vai aceitar estar debaixo do jugo de filisteu. Deus então visita o homem, aleluias, da tribo de Dan, e traz uma revelação: eu vou te dar um filho, e esse filho será nazireu, ele será separado para mim, não lhe raspará a cabeça, aleluias, não beberá bebida forte, nem vinho, nada que produz da videira, e o Espírito do Senhor será sobre ele. Esse homem vai crescer, esse homem, aleluias, vai se estruturar, e Deus vai começar a usá-lo. E agora, como Deus vai começar a usar, que é interessante, porque o texto diz, preste atenção, o texto vai dizer que Sansão agora, ele vai se apaixonar por uma jovem da terra dos filisteus. Sua mãe e seu pai, que ouviram a direção do próprio Deus, dizendo que ele era alguém separado, eles vão ficar preocupados. Por quê? Porque Sansão, por ser separado, aleluias, deveria se relacionar com alguém de Israel, porque isso é uma lei básica, é um princípio básico para o povo de Israel, não se relacionar com mulher estrangeira. Então Sansão, ele se apaixona por uma menina lá de Tina, lá da terra dos filisteus, aleluias, e os pais vão ficar preocupados. Por quê? Porque Sansão está se relacionando, aleluias, com alguém da terra dos filisteus. Só que o texto vai dizer, aleluias, no versículo 4: seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que o mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus. Ou seja, era Deus que estava usando essa motivação para trazer confusão, para realmente irritar filisteu, para realmente trazer uma ocasião contra os filisteus. Porque enquanto tem um povo acomodado, olhando o filisteu entrar e sair e não falam nada, Deus fala: eu vou usar a motivação do coração de Sansão para levar ele para lá. Para quê? Para começar uma guerra contra o inimigo. Você não pegou não? Eu estou dizendo que o espírito da profecia, a unção de Deus vai começar a incomodar crente aqui, aleluias, para sair da zona de conforto, para sair do estacionamento, para sair dos lugares aonde você parou, para começar a cumprir o propósito dele. Tem gente aqui, pastora Josiara, que já era para estar vivendo milagre, já era para estar pregando, já era para estar fazendo a obra, já era para estar fazendo missão, mas está parado, está acomodado, estacionou. Mas não tem problema. Deus que derrama a unção é o mesmo Deus que desperta para o seu propósito. Olha para o teu irmão e fale para ele: você vai sair dessa zona de conforto. Agora é tão interessante a motivação que Deus usa. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: Deus é Deus de motivação, porque Deus sabe que muitas coisas você não faz voluntariamente, e você precisa de uma motivação. Sim ou não, igreja? É por isso que a primeira coisa que Deus faz na vida de alguém é dar uma promessa. O que é a promessa senão uma motivação? Aleluias. E na promessa, pastora, ele fala, dentro da promessa está inserido algumas coisas que o teu coração deseja, mas tem outras que é o propósito de Deus.
Porque no coração de Sansão havia um desejo por aquela jovem, mas no coração de Deus havia, aleluia, um propósito de parar filisteu, de fechar a porta do filisteu, de arruinar, aleluia, a casa do inimigo. Levanta a tua mão aí, porque Deus te deu uma motivação dentro de um desejo seu, mas posso te falar, o propósito é maior do que as tuas motivações. Eu vou falar de novo, o propósito é maior do que as tuas motivações. O propósito sempre será maior que a minha motivação. Quantas coisas eu percebi na minha caminhada, que Deus me deu algumas motivações para fazer eu caminhar, para fazer eu prosseguir, mas depois eu fui percebendo, aleluias, que aquilo que era desejo do coração de Deus se tornou a minha maior motivação. Porque tem coisa que hoje você não anseia, aí Deus usa o desejo do teu coração para te levar a um anseio que é desejo dele. Tem coisa que hoje você não faz porque ama, você faz porque tem uma motivação a qual você deseja, mas Deus vai transformar isso em amor à sua obra, à sua vontade, ao teu chamado, aquilo que Ele tem para a tua vida. Então hoje a motivação é uma, amanhã a motivação será outra. Alguém compreende isso? Amém? Deus vai usar a motivação de Sansão, a motivação do coração de Sansão, a motivação de se apaixonar por uma jovem lá dos filisteus. Deus vai dizer, os pais estão preocupados, porque eles não sabiam que Deus ia usar isso como ocasião. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está por trás dos seus desejos, dos seus projetos, dos seus planos. Aleluias! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Então Deus usa essa motivação. Sansão está motivado, não pelo propósito, porque ele ainda não entendeu o propósito. Não pela chamada, ele ainda não entendeu a chamada. Não pela promessa, ele ainda não entendeu a promessa. Mas o que ele entendeu? Ele está apaixonado. Ele está, aleluia, apaixonado por uma jovem dos filisteus. E o que faz ele descer até lá é essa paixão. Aleluias. Posso te falar uma coisa? Às vezes você está caminhando com uma motivação errada, mas não tem problema. Por quê? Porque no meio dessa motivação errada que Sansão desce para a terra dos filisteus porque está apaixonado, aleluias, Deus vai levantar uma guerra tão grande, vai colocar Sansão para lutar contra filisteu, vai derrubar 1000 filisteus em um só dia, com uma queixada de jumenta. E aí Deus vai revelar para Sansão: Sansão, deixa eu te mostrar que eu não te trouxe para a terra dos filisteus para namorar, eu te trouxe para a terra dos filisteus para destruir o inimigo da tua alma, para aniquilar aquilo que está aniquilando a tua vida. Levanta a tua mão, igreja viva. Talvez a motivação de você estar aqui hoje é porque você quer uma porta de emprego, é porque você quer um casamento abençoado, é porque você quer teu filho na presença. Mas o céu está olhando e está dizendo: a minha motivação é fazer com que você cumpra o meu propósito, o teu chamado, a minha promessa. Mas não tem problema. Amém? Não tem problema não. Amém, igreja? A motivação não tem problema. Diz Sansão, não tem problema se você está descendo para a terra dos filisteus para se encontrar com aquela jovem. Hoje você desce para se encontrar com a jovem, amanhã você desce para lutar contra filisteu. Porque ele vai impregnar o desejo dele no teu coração. E você não vai vir mais para o culto para ter o que você quer. Você vai vir para o culto para ter o que é vontade dele, o que é prioridade para ele, o que é desejo dele, o que é a promessa dele. Alguém está me entendendo? Levanta a tua mão aí, igreja viva. Ele está mudando o anseio do teu coração. Deus
faz isso, apóstolo? Deus faz. Só que deixa eu te falar uma coisa. Desde que a sua motivação mude, porque a de Sansão, o que vai derrubar ele é justamente o que hoje o coração dele deseja. Aleluia. Então não importa se você entrou aqui com a motivação errada, desde que você entenda o propósito e passe a ter a motivação certa. Isso é tão interessante. Isso é tão interessante. Jesus me ensinou como pastor qual é a motivação correta de um pastor. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Quando Jesus, pastora Jussiara, se encontra com Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: te amo, Senhor. Ele: então apacenta as minhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas. Jesus estava dizendo: Pedro, quer uma motivação boa para fazer a minha obra? Me ame. Arabaçu. Sabe por quê? Porque as ovelhas vão te decepcionar, mas se você me amar, você sabe que o propósito maior não é por elas, é por mim. Eu vou falar de novo. Pedro, para apacentar minhas ovelhas, tem que priorizar mim, tem que priorizar minha presença. Por quê? Porque a ovelha vai dar trabalho, a ovelha vai pisar no calo, a ovelha vai trair, mas se você me amar, essa é a maior motivação do teu ministério. Então a motivação maior de um pastor é amar Jesus. Aleluia. Amém? Amém, ovelhas. Olha que coisa interessante. É tão interessante. Aleluias. Que quando Sansão ele está descendo para Tina, na terra dos filisteus, ele vai encontrar no caminho um leão, vai se deparar contra ele. Diga, um leão. E você sabia que até então, pastora Jussiara, ainda não havia manifestado a unção na vida de Sansão. Sansão ainda não conhecia o poder que estava na vida dele. Sansão ainda não conhecia os talentos que ele tinha. Sansão ainda não conhecia o que Deus tinha ativado na vida dele. Posso te falar? Deus vai preparar leões só para revelar o que Ele já te deu. Eu vou falar de novo. Tem leões que vão se levantar só para mostrar que você está pronto. Eu vou falar mais uma vez. Tem leões que vão vir no nosso caminho só para mostrar: eu já te levantei, eu já te dei autoridade, já coloquei meu poder sobre ti. Então não tenha medo dos leões. Eles estão vindo na tua vida para revelar que você mudou, você cresceu, e o poder de Deus está sobre a tua vida. Quem pega essa palavra aqui? O leão aparece e Sansão rasga ele. Aleluia. Agora tem crente aqui. Sabe por que você não desenvolve? Sabe por que você não sabe o potencial que você tem? Porque quando o leão vem, você corre. Amém. Toda vez que aparece um leão, o leão virou a esquina, você já está correndo. Amém. O leão dá um rugidinho e você já fala: parei, não vou mais. Aleluias. E quem não enfrenta leão nunca cresce. Porque eu aprendi uma coisa: Davi só vai enfrentar um gigante porque um dia ele rasgou um leão. Deus só manda gigante na casa de quem já rasgou leão.
Eu vou falar de novo. Deus só prepara gigante no caminho de quem um dia teve a coragem de enfrentar o leão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só mando gigante na casa de quem cresceu, de quem entendeu o que tem, de quem entendeu o propósito, de quem sabe o que eu habitei, o que eu ativei. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não corra dos leões, eles só vão revelar que eu te fiz crescer. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltar, você pode adorar a Ele. Adore, 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 adore. Então toda vez que eu vejo um leão, sabe o que eu faço? Eu enfrento. Aleluias. Rabasuki me cantará blaca. Amém? Amém? Então quando Sansão ele vê o leão, ainda não havia manifestado o poder. Eu te provo isso. Você pode ler o contexto do capítulo 13. Eu vou ler só um que está em 13, 25, que revela Sansão após seu crescimento, que diz assim: Sansão estava em Dan, no acampamento de Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Está lá em Juízes 13, versículo 25. E Sansão estava em um acampamento em Dan, quando ele sentiu que o Espírito do Senhor o dirigia. Aleluia. Porque primeiro Deus vai te dirigir, primeiro Deus vai te direcionar, primeiro Ele vai ver se você é obediente, primeiro Ele vai te dar um discernimento. Então Sansão ainda não tinha manifestado o poder, mas ele já tinha direção do Espírito. Amém? Amém? Diga: o Espírito trabalha por dentro. Diga: a unção manifesta aqui fora. É por isso que o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz: e Jesus, cheio do Espírito, entrou no deserto. Mas no versículo 14 diz: e Jesus, na plenitude do Espírito, ele sai do deserto. O que significa isso? Jesus entrou cheio do Espírito, mas saiu cheio do poder. Aprenda uma coisa, aleluia. Já vou fazer meu merchan aqui. Eu tenho um curso chamado Ativação Profética. Ativando a Unção. Ele está na Hotmart. É um curso que está online. E eu falo sobre algumas características da unção. É ativando a unção. É um curso que eu falo sobre a unção. Eu ativo a unção. Eu falo tudo aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus, que o Senhor veio me ensinando nesses 15 anos de ministério. Eu ensino uma coisa lá. A Bíblia fala em Gálatas 5 que há 9 frutos do Espírito. Quantos frutos do Espírito? E lá em 1 Coríntios 12 a Bíblia fala que há 9 dons espirituais. Quantos dons espirituais? Ou seja, 9 frutos e 9 dons. Os frutos, eles representam o caráter de Deus. Os dons representam o poder de Deus. Quando você manifesta o fruto, que é bondade, benignidade, paciência, mansidão, felicidade, alegria, amor, você está manifestando o caráter de Deus. Agora, quando você manifesta os dons, você está manifestando o poder de Deus. Quando Jesus entra no deserto cheio do Espírito, a Bíblia está dizendo que ele manifesta o caráter de Deus. Ele ainda não manifesta os dons. Jesus nunca curou antes, aleluias, do deserto. Jesus não manifestou o poder. A única coisa que você vai ver Jesus manifestar é ensinamento, aleluias, quando ele tinha 12 anos lá no templo. Mas Jesus não manifesta poder. Jesus não manifesta milagre antes do deserto, porque ele tinha a plenitude. Ele manifestava características de Deus, ele manifestava os caráteres de Deus. Mas quando ele vai para o deserto é um desenvolvedor de dons. O deserto é um desenvolvedor de unção. O deserto vai pegar aquele espírito
Espírito pleno que está em Jesus, e agora vai desenvolver o poder de Deus. É por isso que Jesus, ele sai do deserto, ele entra com as características de Deus, mas ele sai com o poder de Deus. É por isso que Lucas 4, versículo 14 vai dizer: e saiu na virtude, e saiu no poder, e saiu na unção. É por isso que você pode entrar no deserto de um jeito, mas você jamais sai dele do mesmo jeito. Você entra no deserto de uma forma, mas você sai dele de outra. Então, nesse momento, Sansão, ele só tem discernimento, ele é guiado pelo Espírito. Ele começa a discernir isso, ele sente que é guiado, dirigido pelo Espírito. Mas aí Deus levanta um leão. Aleluia. Por quê? Porque eu vou te mostrar que você não tem só direção. Eu vou te mostrar que o poder já está nas tuas mãos também. Quando o leão se levanta, o texto vai dizer: e rasgou um leão, como quem rasga um cabrito. Como quem rasga um. Agora a pergunta que eu fiz: Senhor, rasgar cabrito é fácil? Não, porque a Bíblia fala, né? Como se fosse fácil rasgar cabrito. Eu não sei na sua terra, na minha nunca. Sei se na sua terra se rasga cabrito com facilidade. Aí eu perguntei para o Espírito Santo: como assim? Aí sabe o que o Espírito Santo me falou, Alexandre? Ele me falou assim: é porque cabrito foi o tempo do treinamento. Porque ninguém que rasga leão, alguém que rasga leão é porque um dia rasgou cabrito. Aleluia. Orabaçuque me cantarablacar. Eu vou falar de novo. Alguém que hoje você vê rasgando leão é porque um dia rasgou cabrito. Sabe o que Deus estava dizendo para você, Sansão? Você achou que estava no mesmo nível, né? Você achou que só rasgava cabrito, né? Deixa eu mostrar para você que você cresceu. Deixa eu mostrar para você que você evoluiu. Deixa eu mostrar para você que o nível é outro. Deixa eu mostrar para você que é uma nova etapa. Deixa eu mostrar para você que é um outro nível. Deixa eu mostrar para você, Sansão. Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Agora preste atenção. O leão se levanta. Sansão continua o seu caminho. E o texto diz: ele não contou para os seus pais. Ele não compartilha com aqueles, aleluias, que também desfrutariam desse momento. Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Aprenda a compartilhar com quem foi bênção na tua vida. Ó, lembra da viúva? Ela buscou Eliseu quando precisava de azeite, né? Quando precisava pagar a dívida, né? Mas ela buscou ele também quando ela estava com a bênção na mão. Diferente dos 9 leprosos que depois que recebeu a cura, ó, nem me viu. Eu estou pregando para alguém que Deus vai honrar muito, mas não esquece dessa casa não, tá? Não esquece da tua pastora não, viu? Não esquece de voltar para agradecer, viu? Não gostei porque dor de barriga não dá uma vez só não, viu? Então quando Deus te honrar, quando Deus começar a fazer algumas coisas, não esquece de quem foi com você no tempo que você rasgava cabrito. É, Alexandre, porque tem gente, quando começa a rasgar leão, ele esquece do passado dele, esquece de quem fez por ele, esquece de quem ajudou ele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te honrar, mas não esquece que eu levantei pessoas que foram o canal para a tua vida. Ele vai ocultar dos pais. Os pais eram os maiores intercessores de Sansão. Está manifestando numa unção nova e não conta para o pai: pai, olha, Deus derramou a unção, eu matei, eu rasguei um leão. Talvez Sansão não tenha tanto interesse pela unção de Deus. Porque quem ama o que Deus faz, aleluia, aleluia, já sai compartilhando. José amava tanto a promessa que falou até demais.
falou até para quem não devia falar, mas não é porque José queria se aparecer, é porque José amava e sabia, se Deus falou, ele vai cumprir. Deus já está começando a cumprir a promessa, Deus já está fazendo algumas coisas. Quando eu começo a ver Deus fazer algumas coisas, Raul, eu já vou imediatamente falar para minha esposa, eu já vou compartilhar com os meus amigos, dizendo: Deus está agindo na minha vida. Agora, ó, eu já estou terminando. Sansão desce, Sansão sobe, passa alguns dias, Sansão vai de novo pelo mesmo caminho, o mesmo caminho que o leão veio, o mesmo caminho que se manifestou o poder. Só que olha o que o texto vai dizer. Aleluias. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tina a fim de casar-se com ela. Primeiro Sansão foi, aleluias, só para namorar. Agora Sansão está indo para casar. E aí o texto vai dizer que afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão. Aleluia. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do... Meu irmão, o que você tem que ver leão que já foi morto? O que você tem que se envolver com aquilo que Deus já arrancou da tua vida? Com que esse negócio de querer ressuscitar o que Jesus já matou? Ele saiu do caminho para ir mexer com o leão morto, para ir se envolver com aquilo que é passado, que já está enterrado, que já não faz mais parte do propósito. Sabe o que Deus está dizendo? Não se envolva mais com aquilo que eu já matei na tua vida. Não se envolva mais com aquilo que eu já arranquei da tua história. Não se envolva mais com gente que não tem mais nada a ver com você. Porque tem gente na minha vida que eu até posso liberar o perdão do que fez, mas não tem mais por que eu me relacionar. Tá perdoado, mas manter contato é leões que já estão mortos. Não saia do caminho para voltar a se relacionar com leões mortos na tua vida. Alguém está entendendo isso aqui? Posso te falar por quê? Mas eu só vou ver o leão e já volto pro caminho. É só um dia só. É só uma horinha. É só uma visita. É só uma mensagem no WhatsApp. É só uma conversinha. Mas sabe qual é o pior? É que quando Sansão chega no leão, tem mel dentro do leão. Esse é o problema. É quando o leão começa a te atrair. Alguém está pegando isso aqui ou não? Sansão era nazireu, ele não podia se aproximar de nenhum morto. Nenhum corpo morto ele podia se aproximar. E assim como você, não se aproxime de nada que já morreu na tua vida. Não se aproxime do teu passado morto. Não se aproxime da história que Deus já matou. Porque quando Sansão, esse é o perigo, é você de se aproximar e encontrar mel. Quem produz o mel? Quem produz o mel? Meu irmão, a abelha, ela é bem pequenininha, né? Sim ou não? Mas é um conjunto de abelhas pequenas que fazem o mel. E a tentação às vezes é um conjunto de coisas bem pequenas que aos poucos vão te seduzindo. Amém? Posso continuar? Vou falar de novo. Quem matou um leão grande agora está caindo por causa de uma abelhinha pequena. Então cuidado, porque você pode ser um destruidor, um rasgador de leão.
Você pode estar pronto para rasgar leão, mas posso te dar um conselho? Nós nunca estaremos prontos para resistir mel. O mel não se resiste, o mel se foge, se corre. Que nem José na casa de Potifar. Apareceu, sai correndo. Aleluias! Então Sansão, aleluias, semana passada estava rasgando leão, agora está se lambuzando no mel. E o perigo desse mel não é o que ele vai ocasionar agora, porque a gente acha que o pecado, o preço vem no dia, vem na hora e não vem. Amém? Assim como a bênção chega na hora? Não, é semeadura. Eu planto hoje e colho amanhã. O pecado é a mesma coisa. A conta não vem agora. Esse que é o problema, porque eu peco hoje e continua tudo bem. Eu falo, Deus nem ligou. Mas o problema é que uma hora a conta chega. Aleluias. Então cuidado com os mels que hoje você está se lambuzando, porque uma hora a conta pode chegar. Alguém está me entendendo aqui? Eu percebi que o nível de glória desceu, ou é impressão minha? Aleluias. Então qual é a orientação? Sansão, porque Sansão, ele vai comer do mel, vai voltar para casa e ele continua na mesma unção, continua no mesmo poder, mas a conta vai chegar depois. Aleluias. Mas para eu terminar essa mensagem, quando Sansão se levanta dali, escuta o que eu estou te falando, ele volta para o caminho. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Ainda que você saiu para o caminho para se lambuzar em algum mel do teu passado morto, volta para o caminho hoje. Volta que ainda está em tempo. Volta que ainda está em tempo. Volta que Deus tem algo para cumprir ainda. Volta que Deus tem algo para fazer ainda. Volta que Deus tem algo para cumprir na tua vida. Quando Sansão volta, aí sabe o que vai acontecer? Vai cumprir o propósito a qual Deus queria. Sansão queria namorar, Deus queria causar. Amém? Sabia que Deus quer que você cause mesmo, sabia? Não, mas não é causar na igreja, com os irmãos, com a família, não é isso não. Amém? Não, porque tem gente que é assim, onde chega a causa, né? Ela chega no grupo das irmãs, ela causa. Chega na festa da família, era para ser só uma festa de família, mas ela causa. Era para ser só um ensaio na igreja, mas chega, causa. Eu não estou falando desse tipo, eu estou falando de causar no inferno, de deixar o diabo doido mesmo, ao ponto dele se levantar e falar: quem é esse que está aí, que está causando aí? Quem é esse que está destruindo, aleluia, o meu reino? Quem é esse que está expulsando os demônios? Quem é esse que não está aceitando a rapa? É isso que Sansão fez. Aleluia. Porque Sansão vai causar, mas era a propósito de... Aí depois que Sansão causa, Sansão taca fogo na seara dos filisteus. Ele pega a raposa, acende fogo no rabo das raposas e solta-na. Ou seja, a primeira coisa que Sansão vai mexer no alimento do inferno. Porque diabo desnutrido, inimigo desnutrido não tem força para me vencer. Arabaçu que me canta. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, anula aí o alimento do inimigo. Sabe como? Fechando as brechas. Fecha as brechas, deixa ele com fome, deixa ele sem nada. O rabai eu sou. Aí Sansão causa, aí Sansão volta. Aí Sansão está lá em Judá. Aí vem os filhos de Judá: ei Sansão, tu não sabia que os filisteus reinam sobre nós? E você está aí causando, você está aí trazendo dor de cabeça para nós. Mas posso te falar, quem tem unção, meu irmão, não consegue olhar para as coisas, para a casa caindo, cruzar os braços e não fazer nada.
Quem tem unção não consegue ver filisteu entrando e sair. Quem tem unção, meu irmão, não consegue ver o inimigo entrando, bagunçando a casa, dando ordem, dando a última palavra, não. Quem tem unção, é que nem Eliseu. Chega lá, aleluia, Naamã, lá na terra de Israel. Ele procura o rei e fala: eu vim ser curado. O rei não tinha unção. Como o rei não tinha unção, o rei fala: está arrumando problema para mim, está arrumando problema para minha cabeça. Mas Eliseu, filho de Safate, vai gritar lá de Samaria dizendo: manda para cá, manda para cá, manda para cá, porque aqui tem unção, aqui tem unção para curar, aqui tem unção para derrotar o inimigo. O Rabai é só. Quem tem unção não fica parado, não fica acomodado, não aceita. Aí, sabe o que eles falam? Ei, Sansão, a gente vai te prender e te entregar para o inimigo. Os próprios irmãos. Aleluia. Aí amarram Sansão e vão levando para entregar para os filisteus. Sabe o que o texto vai dizer? Que os filisteus já vêm marchando e se alegrando, comemorando a vitória. A Bíblia diz que os filisteus vêm com júbilo. Porque Deus é assim. Deus deixa o inimigo achar que já venceu. Deus deixa o inimigo antecipar a festa. Deus deixa o inimigo já comemorar. Mas quando o inimigo chega para pegar Sansão, a Bíblia vai dizer: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E Sansão vai quebrar as cordas como se fosse linhos queimados no fogo. O Rabai e Sansão vai pegar uma queixada de jumenta e vai matar 1000 homens. Aleluia. Sabe o que eu quero te falar, meu irmão? Deixa o inimigo comemorar, deixa ele achar que já venceu. Deus vai surpreender o inimigo nesses dias. Deus vai surpreender aquele que está festejando nesses dias. E na última hora Deus vai mostrar de quem é a vitória. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. Rabasuki Mika, Rabashula Raiesuke Manto Rebeca. Escuta o que eu vou te falar. Sansão vai vencer aqueles inimigos. E a unção que vai demonstrar agora é uma unção maior do que a primeira. Sansão agora não mata mais só, não rasga urso. Sansão agora mata 1000 homens. O Espírito Santo falou para mim: tem pessoas aqui que Deus está te revelando um novo nível. Tem pessoas aqui que Deus está revelando um novo nível. Um novo nível espiritual. E só tem uma maneira de você descobrir o novo nível que você se encontra: é enfrentando os leões, é enfrentando os filisteus, é assumindo aquilo que Deus colocou como responsabilidade sua. Então escute o que eu estou te dizendo. Todo leão que se levantar é só para revelar o que Deus já te entregou. Todo leão que se levantar é só para revelar o que Deus está fazendo na tua vida. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Feche seus olhos.